Boa noite, Brasil! Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais, em breve pela Rede Gênesis de televisão. Rede Gênesis para 22 estados e com 85% de cobertura em todo o Brasil. Vamos agora conferir como está o tempo aqui em Brasília. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima fica em torno dos 28 graus. A umidade do ar varia de 30% a 90%. Vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Autorizada a quebra de sigilos bancários do senador Flávio Bolsonaro e do seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Em entrevista, o senador afirmou que é inocente e que as ações visam atingir indiretamente o governo do seu pai, Jair Bolsonaro. O fato repercute e há quem diga que a situação do filho do presidente se complicou e muito. A delação premiada de Henrique Constantino, da empresa Gol, coloca o presidente da Câmara como um dos envolvidos com recebimento de propina. Maia nega, mas apoiadores do governo viralizam nas redes. Isto pode complicar novamente as relações do governo com o Congresso, onde Maia tem muitos apoiadores. Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, pede cautela do Brasil quanto à guerra comercial entre Estados Unidos e a China. O general está no exercício da presidência em razão da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Mourão sugere que o Brasil tenha um relacionamento de confiança com os chineses. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nos Estados Unidos que a reforma da Previdência não resolverá os problemas de crescimento do desemprego do Brasil. Maia sugere que as lideranças políticas do Brasil busquem soluções alternativas para o crescimento após a aprovação da reforma. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, provoca mais uma polêmica com as suas declarações. Em café da manhã com jornalistas hoje, defendeu a entrada da polícia nas universidades. A autonomia universitária não significa soberania, disse o ministro, que se referiu às universidades como Torres de Marfim. E daqui a pouco nossos comentaristas vão tratar desse assunto e também da quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro. E como nossa convidada, a professora Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida Brasileira, vai falar sobre as discussões da reforma da Previdência. Ela participou de várias reuniões hoje na Câmara Federal a respeito deste assunto. Vamos para um pequeno intervalo e nós já voltamos. Um juiz pode se pronunciar fora dos autos? Isto pode, Newton? Não pode, meus prezados. É sim inconstitucional, porque fere a moralidade pública e a imparcialidade dos julgamentos.
Esse tipo de conduta por parte de magistrado, participante de julgamento de um processo, sobre ele não pode emitir opinião, e nem qualquer outro. É o que nós, advogados, chamamos de antecipar um julgamento. E isso não pode. A liberdade de expressão prevista na Constituição Federal não abriga esse tipo de conduta. Quem acompanhou de perto a Assembleia Nacional Constituinte, que mudou a Constituição em 88, como eu, sabe que a preocupação dos parlamentares foi a de garantir que os cidadãos não fossem mais barrados, censurados, impedidos de manifestar o que pensam. É preciso estar na mente do legislador para entender o que ele quis dizer. A lei deve ser interpretada com cuidado. No dizer do ministro aposentado Aires Brito, do STF, a norma é feminina, gosta da dança dos 7 véus. Cabe a cada um tirar os véus para poder vislumbrá-la. O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral, e um juiz, ao emitir publicamente sua opinião em caso que ele vai julgar ou um colega vai julgar, comete um ato imoral. Em verdade, faz na prática o que nós, advogados, chamamos de sustentação, uma defesa que acaba por influenciar o julgamento. É uma usurpação da atividade típica do advogado, que somente ao advogado cabe fazer. O julgamento é atividade solitária, é o tesouro mais nobre que o julgador deve cuidar. A lei orgânica da magistratura, que é a lei que disciplina o trabalho dos juízes, diz em seu artigo 36 que é proibido ao juiz exercer o comércio, exercer cargo de direção de sociedade civil, mas o mais importante, ao magistrado é proibido se manifestar por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem. Excesso, naturalmente, a crítica dentro dos próprios autos do processo, ou em obras técnicas, ou como professor. O Código de Ética da Magistratura, que aliás foi redigido por magistrados, prevendo que o juiz pode se sentir tentado pelos holofotes da imprensa, logo se apressou em prever em seu artigo 13 que o magistrado deve evitar comportamentos que impliquem a busca injustificada e desmensurada por reconhecimento social, ou seja, se projetar publicamente. Mas há juízes que fazem longas defesas alegando que isso tudo é besteira, que é coisa da ditadura, que a população tem o direito de saber o que pensa o magistrado. Esses magistrados não precisam ficar preocupados. A população tem a oportunidade de saber a posição do magistrado lendo sua decisão, após esta ser publicada e, portanto, passar a existir processualmente. É o que está na lei. Os que utilizam essa justificativa são os que se rendem à vaidade, ao sucumbirem ao poder do microfone e dos holofotes. Há ainda a joia mais nobre da magistratura, que é a imparcialidade das decisões. Aliás, sobre esta fragilidade dos homens da justiça, eu que gosto de cinema, lembro de uma das minhas cenas preferidas no cinema, interpretada por Al Pacino no filme O Advogado do Diabo. Na cena final do filme, Al Pacino, interpretando o diabo em pessoa, solta a seguinte frase: "A vaidade é, definitivamente, meu pecado predileto." Ora, quem faz defesa é advogado. Juiz decide. Fora disso, meus caros, juiz deve ter cuidado até com quem tira para dançar no baile. Eu sou Newton Lins e aqui é só notícia com análise crítica. Até a próxima. O Direto de Brasília está recebendo novamente hoje a professora Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida Brasileira. Ela tem sido incansável em demonstrar a necessidade de se tratar deste assunto da dívida, mas muito sobre reforma da Previdência. E hoje, pela manhã, ela participou de um debate intenso na Comissão de Orçamento da Câmara, de um assunto que é mais polêmico ainda do que a própria reforma. Um projeto que, em síntese, quebra a regra de ouro da Constituição, artigo 167, se não me engano. Auditora e professora Maria Lúcia, muito obrigado
pela sua vinda aqui mais uma vez ao nosso Direto de Brasília. E a gente gostaria que a senhora já iniciasse explicando sobre essa votação que está gerando muita polêmica. Ok, um prazer estar aqui com vocês, Voit e Campbell, uma alegria. Cumprimento todos os ouvintes desse importante programa, independente, mais importante ainda nesse momento aqui no Brasil, não é? E, olha, essa comissão hoje debateu o chamado PLN 4 de 2019, que pede autorização ao Congresso para emitir mais títulos da dívida, ou seja, aumentar a dívida pública para pagar despesas correntes. Isso é proibido pela Constituição, está lá no artigo 167, inciso 3, é a conhecida regra de ouro, porque é uma proteção para impedir justamente a emissão de títulos, a contratação de dívida para pagar gastos. A Constituição só autoriza a contratação de dívida para pagar investimentos de longo prazo e amortização da dívida. A minha participação lá criou bastante polêmica, porque tem uma denúncia que a gente vem fazendo desde a CPI da dívida pública, que aconteceu na Câmara dos Deputados em 2009 e 2010, quando nós assessoramos a CPI e descobrimos, provamos, que grande parte dos juros, e juro é despesa corrente, é gasto, grande parte desses juros da dívida pública vem sendo paga através da emissão de títulos, o que já é uma inconstitucionalidade que vem sendo praticada reiteradamente pelos sucessivos governos desde o Plano Real. Então, isso é gravíssimo. Isso, lógico, gerou muita polêmica na comissão hoje, mas a Auditoria Cidadã só trabalha com dados oficiais. E essa contabilização dos juros como se fosse amortização para viabilizar o seu pagamento via emissão de nova dívida, ela fica escancarada quando a gente analisa os números oficiais. Por exemplo, todo ano, lá no sistema CIAF, que é o sistema oficial que registra os pagamentos públicos, nós encontramos lá um valor gigante de amortização da dívida. Quando a gente amortiza uma dívida, qual que é o comportamento do estoque da dívida, Voit? É diminuir, né? Diminui. Todos os ouvintes concordam, não é isso? Quando você amortiza uma dívida, o estoque da dívida diminui, cai. Pois bem, quando a gente analisa os dados da dívida pública, todo ano tem uma amortização gigante. Quando eu falo gigante, eu estou falando de centenas de bilhões de reais de amortização. E aí a gente vai lá e olha o estoque. O estoque cresceu centenas de bilhões de reais. Opa! Então... Qual é a mágica aí, se é para diminuir o estoque? A mágica exatamente é esse mecanismo que, como é proibido emitir título da dívida para pagar juros, porque juros são despesas correntes, desde o Plano Real, se emite título da dívida para pagar parte dos juros e essa parte é contabilizada como se fosse amortização. Então, isso é uma irregularidade que tem feito o estoque da dívida crescer como uma bola de neve. O estoque da dívida interna já ultrapassa 5 trilhões e meio. E quando a gente olha o que estoque é esse, a maior parte corresponde a juros sobre juros, por causa desse mecanismo, que emite dívida para pagar juros. Quer dizer, professora, que o rombo, então, das contas públicas não está no sistema da dívida. Ou seja, está no sistema da dívida e não na da Previdência Social. Perfeitamente. Então, assim, a dívida explodiu não foi por causa do gasto com a Previdência, como o ministro Guedes falou lá na exposição de motivos da PEC 6. Não é. A dívida explodiu por causa da contabilização de juros,
como se fosse amortização, que é um procedimento inconstitucional. A dívida subiu 1 trilhão e 200 dessa dívida, que já ultrapassa 5 trilhões e 200, 1 e 200, corresponde a títulos emitidos para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Como assim? Que se tem sobra de caixa, o banco não tem prejuízo. Por que eu tenho que remunerar essa sobra de caixa? Então, isso é um mecanismo que é perverso, diga-se de passagem. Perverso não só para as finanças públicas, porque quando o Banco Central retém esse 1 trilhão e 200, aceita esse depósito remunerado de 1 trilhão e 200 e remunera diariamente, isso gera uma despesa pública que somou, segundo dados do balanço do Banco Central, 754 bilhões de reais nos últimos 10 anos, sem atualização monetária. Se atualizarmos, chega no trilhão que o ministro Guedes deseja, tá? Então, não precisa dele cortar aí os benefícios, porque quando ele fala que ele quer economizar 1 trilhão com a PEC da Previdência, isso significa que 1 trilhão de reais em 10 anos vai deixar de ser pago em aposentadorias, em pensões, em benefícios da Seguridade como um todo. 1 trilhão vai deixar de ser pago para economizar. Não precisa fazer isso. Basta parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, que inclusive também é ilegal. Não tem dispositivo legal que autorize isso, porque isso está sendo feito abusando-se de uma operação chamada operação compromissada, que tem outro fim, que tem um fim de analisar o volume de moeda em circulação para detectar eventuais ataques especulativos ou riscos para a estabilização monetária do país. O nosso volume de moeda aqui no Brasil é muito baixo. É cerca de 4% do PIB, é um dos mais baixos do mundo. Nós vivemos aqui um cenário de escassez de moeda. E quando o Banco Central aceita esse depósito, além de gerar dívida pública, porque ele aceita o depósito de mais de 1 trilhão, entrega mais de 1 trilhão de títulos para os bancos, remunera diariamente. Essa remuneração custou sempre que esse absurdo. O país tem que pagar o título que emitiu. Tem que pagar o juro, né? Sim. E mais, provoca aumento das taxas de juros de mercado, que foi a principal causa da crise que a gente está vivendo. A quebradeira de empresas aqui no Brasil tem como principal causa a falta de acesso a crédito para capital de giro, para compra de matérias-primas, etc., ou a impossibilidade das empresas pagarem suas dívidas bancárias, porque o juro de mercado aqui no Brasil é elevado demais. E por que é elevado demais? Justamente por conta da escassez de moeda provocada por esse mecanismo. Então, raciocinar ao contrário às vezes fica mais fácil. Imaginem a seguinte cena. Se o Banco Central do Brasil para de remunerar essa sobra de caixa dos bancos e devolve para os bancos essa montanha de dinheiro de mais de 1 trilhão de reais. Vocês acham que os bancos vão querer ficar com esse dinheiro na gaveta? Não, eles vão ter que emprestar. Vão ter que emprestar. É 1 trilhão que o Guedes quer, né? Outra vez, né? É. Mas para os bancos emprestarem esse trilhão, o que eles terão que fazer? Diminuir o juro, porque Diminuir senão o ninguém juro. pega o dinheiro. Exato. O que seria da nossa economia irrigada com mais de 1 trilhão de reais a juro baixo? Acabou a crise. Então a pergunta é essa, né? Há justificativa real para essa crise do jeito que está, na Não avaliação da auditoria cidadã? Não há, porque a gente tem estudado, inclusive em livros de finanças internacionais, o capitalismo entra em crise principalmente quando acontece um dos 4 fatores. Primeiro, guerra. Nós não tivemos, graças a Deus, nenhuma guerra aqui no Brasil. Segundo, quebra do sistema financeiro. Risco de quebra.
que foi a causa, inclusive, da crise nos Estados Unidos. Todo mundo se lembra da quebra do Lehman Brothers. Sim. E todo mundo deve se lembrar que os outros tantos que estavam ameaçados de quebra foram socorridos pelo Banco Central americano, que injetou mais de 16 trilhões de dólares nos bancos e evitou que eles quebrassem. Aqui no Brasil nós não tivemos nada disso. Bancos aqui têm batido recorde de lucros. Nós não tivemos peste, adoecimento, epidemias assim, devastadoras que impedissem a classe trabalhadora de produzir. Nós não tivemos quebra de safra que levasse o país à fome. Então, nós não tivemos aqui nenhum dos 4 fatores que produzem crise no capitalismo. Essa crise aqui no Brasil foi produzida a partir de 2013, os juros básicos, Selic, estavam em 7% ao ano. O Banco Central foi subindo a taxa em todas as reuniões do Copom. Esses juros chegaram a 12, né? A 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, a taxa básica, em 2 anos. Em 2015, a taxa básica, que estava em 7,25, chegou em 14,25. E permaneceu em 14,25, que é uma taxa absurda, por mais de 1 ano. E demorou para começar a cair. Então, essa taxa de juro altíssima, combinada com essa escassez de moeda gerada por esse mecanismo que aceita o depósito, seca o dinheiro dos bancos e ainda gasta para remunerar. Além disso, ainda tivemos os prejuízos daquelas operações de swap cambial, que todo mundo deve lembrar, o dólar estava 1,50, foi parar a 4. Todo esse prejuízo entre 2014 e 2015, o Banco Central pagou para os privilegiados sigilosos que tiveram acesso aos contratos de swap cambial. Foram 207 bilhões de resultados negativos entre setembro de 2014 e setembro de 2015. E 207 bilhões, às vezes as pessoas nem raciocinam quanto é. Eu mesma tenho dificuldade. 207 bilhões, gente, teria dado para dobrar o orçamento inteiro da educação, dobrar o orçamento inteiro da saúde junto e dobrar o orçamento de vários outros ministérios menores. Então, é muito dinheiro que foi para o ralo da política monetária suicida, que provocou a crise, levou empresas à quebra e depois da empresa quebra, o povo fica desempregado. Bom, nós vamos querer saber depois do que nós ouvirmos um especialista em política e geopolítica que tem o X da questão do governo Bolsonaro, saber como está sendo a conversa com o novo governo que deve estar sabendo de tudo isso, porque não é por falta de esclarecimento. Então nós vamos ouvir o nosso especialista em inteligência e geopolítica. Os críticos do governo Jair Bolsonaro começam a argumentar de que jamais um governo ficou tanto tempo sem sancionar um decreto-lei, não há programas, não há articulação no Congresso, e quando não há crise, o próprio presidente cria uma com as suas falas supostamente descabidas e até impróprias. Ora, qualquer um sabe que a primeira etapa de construção é a colocação das fundações, e que esta etapa exige muito trabalho, porém faz parte de uma arquitetura que não é visível. Esta é a fase que o governo Jair Bolsonaro se encontra, colocar os fundamentos, que demanda tempo e esforço. Mas para tal propósito é preciso remover os fundamentos antigos. Um dos principais objetivos anunciados na campanha de Jair Bolsonaro foi o de desmontar o aparelhamento do Estado, construído para beneficiar uma militância partidária que sustentaria a proposta de permanência no poder pelo PT e seus aliados. Sem dúvida, com a finalidade de implantar no país uma república corporativista ou sindicalista. O modus operandi deste projeto baseava-se na aliança
da sua classe política com empresas, fornecedores comprometidos em separar uma parte do seu superfaturamento com operações estruturadas para atender o interesse de integrantes deste esquema que começava com os ministros do governo, passando pelos cargos comissionados dos ministérios e se alimentando dos seus orçamentos. Como este modelo não portava ética nem valores, até o crime organizado passou a ser também um agente fornecedor de recursos, recebendo como contrapartida o beneplácito da própria lei e dos seus formuladores, principalmente do segmento da defesa representada pela advocacia. Os articuladores do esquema esperavam que a sociedade do bem permanecesse calada, passiva, mas isso não aconteceu. A eleição de Jair Bolsonaro foi a resposta para os organizadores e participantes destes crimes contra o Estado brasileiro. Nesta obra de reconstrução, a primeira etapa é a limpeza. Jair Bolsonaro está comprometido com isto e sabe que não é tarefa simples. Acontece que alguns de seus aliados, escolhidos para cooperar, mas que não foram eleitos, resolveram estabelecer um ritmo próprio e até proteger determinados grupos e setores que outrora, ligados à velha política, eram adversários. A crise interna no governo Jair Bolsonaro não está relacionada com filosofia, mas com uma falta de percepção em relação à grande proposta, ou seja, o caminho que o presidente estabeleceu para atender aos anseios da sociedade do bem que ele elegeu. Os integrantes do velho esquema de sustentação do esquerdismo não podem permanecer escondidos na nova estrutura, mas substituídos por elementos novos e comprometidos com as mudanças requeridas pela maioria dos brasileiros. No governo Jair Bolsonaro, certamente não cabe preferência étnica ou social, mas ética e justiça. Há duas linhas dentro de casa. Uma quer limpar e outra deixar para lá, fazer sua própria política e prosseguir. Afinal, quem a mídia global prefere? Este é o X da questão. Nós vamos então seguir com a nossa entrevista com a professora e auditora Maria Lúcia Fattoretti. Professora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, insiste muito ao dizer que nós precisamos, o país precisa de 1 trilhão para ter, fala dele, para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. A auditoria cidadã não concorda, né? Olha, essa foi a fala do presidente e é muito importante essa fala dele, porque esclarece cabalmente qual é o objetivo da PEC 6. A PEC 6 corta 1 trilhão em aposentadorias, pensões, benefícios da Seguridade Social. Na última página, lá da exposição de motivos da PEC, assinada pelo Paulo Guedes e pelo presidente, quando encaminha essa proposta para o Congresso, tem uma tabela. De onde vai sair esse trilhão? 715 bilhões sairão do regime geral de previdência, que é o INSS, onde mais de 90 pessoas recebem até 2 salários mínimos. Menos de 10% recebe mais do que isso. Então, 90% da população aposentada recebe... Que está no INSS, porque nós temos o regime geral, que é esse do INSS. Sim. Nesse regime do INSS, mais de 90% das pessoas recebem até 2 salários mínimos. Então, 715 bilhões sairão de reforma nesse regime. 182 bilhões, segundo lá também a mesma tabelinha oficial que está lá na PEC, 182 bilhões sairão
do abono salarial. O que é isso? Hoje, quem recebe abono salarial? Quem ganha até 2 salários mínimos, uma vez por ano, recebe um salário mínimo. O que a PEC faz? Agora, não é mais quem ganha até 2 salários mínimos vai ter direito a um abono por ano. Não, a PEC diz só quem ganha até um salário mínimo. Então, quem ganha de 1 a 2, perde o abono. Isso dá mais 182 bilhões. Somando 715 mais 182, dá quase 800 e pouco. 900, dá quase 900 Quase bilhões. Aí tem que diminuir, ser 20, quase 30 bilhões, a gente tem que diminuir por causa da redução de alíquota. Para quem ganha até um salário mínimo, está tendo uma redução de R$5 por mês. Só que ninguém está falando para essas pessoas que elas vão ter que trabalhar muitos anos a mais, né? Então, tirando esses 30 bilhões, nós chegamos aí a uma economia, entre aspas, de 870 bilhões, feita em cima de quem? De quem ganha até 2 salários mínimos, em sua maioria. E mais, essa economia é o que a gente chama lá em Minas Gerais de economia porca. Por quê? É uma economia que vai fazer mal. Porque quem recebe esses até 2 salários mínimos não é especulador. São pessoas que usam esse dinheiro da sua aposentadoria, da sua pensão, do seu benefício, para ir à feira. O feirante contrata ajudante, o ajudante leva o dinheiro para a mãe. Não, e tem gente que está sustentando família, tem gente vivendo com o salário do aposentado. Exatamente. Então, isso vai provocar mais escassez de moeda na economia. Professora, só para a gente ver se poderíamos entender uma possível saída para esse imbróglio. Não pode ficar sem previdência, porque senão não vem investimento e tudo mais. Se fizesse uma estimativa de fazer uma mudança no regime de aposentadoria para 10%, não resolveria o problema? Olha, fazer reforma da Previdência, fazer ajustes, é uma coisa complicado. Normal. Não, mas é normal. É normal. Desde que seja um estudo bem feito para fazer o ajuste onde ele tem que ser feito. Nesse Porque caso... tem gente recebendo aposentadoria de 30 mil, né? 20 mil. Olha, se essa pessoa contribuiu pelo bruto e continua contribuindo depois de aposentada, está abaixo do teto, tudo bem. O que não pode são essas aposentadorias muito acima do teto, de parcelas que nem são tributadas, porque são consideradas isentas por conta de algum ganho judicial. Eu acho que tinha que ter uma régua. Tem um limite na Constituição que ninguém pode receber mais do que o ministro do Supremo. Pronto, tem que ter uma régua aí. Não importa se ganhou em ação judicial, se... Tem que ter essa régua. Tem que ter a régua do limite, porque é aí que está a distorção. Porque nesse servidor que ganha 20 mil, eu até te agradeço por ter trazido isso, porque o servidor público está sendo atacado de como se quase fosse o culpado. É o vilão. Culpado, vilão. E não é. Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui de quando o teto da Previdência, o teto do INSS, era R$3 mil. E uma pessoa, um trabalhador do regime geral, ganhava R$20 mil. Esse trabalhador do regime geral, que ganhava o salário de R$20 mil, ele não contribuía sobre R$20 mil. Ele contribuía sobre o teto do INSS. Toda a vida foi assim. O teto. Então, um trabalhador de banco, de qualquer lugar que não fosse servidor estatutário, ele ganhava 20 mil, mas ele contribuía sobre 3. Quanto? 8% sobre 3, que dá uma contribuição de R$240. Se nós tivéssemos... Isso não é justo, né? É a regra. Se nós tivéssemos, na mesma época, um trabalhador público do regime estatutário que ganhasse os mesmos R$20 mil, então, esse aqui
da iniciativa privada ganha 20 mil, contribui sobre 3, paga R$240 de previdência para o INSS. Esse aqui é servidor público, ganhava os mesmos 20 mil reais. Quanto que ele pagava? 11% sobre 20 mil, R$2.200 por mês. Então, você pega um trabalhador público que pagou R$2.200 por mês. Depois que ele aposentar, ele vai continuar tendo que pagar os R$2.200 por mês. Professora, entendeu? Porque o servidor público continua contribuindo depois que aposenta. Então, não tem privilégio. Eu acho que a gente precisaria de um quadro para poder fazer uma explicação, né, mais assim, clara para o telespectador. Mas aqui pode ficar uma pergunta. Há realmente um déficit na Previdência ou isso é uma mentira? Ô Campbell, eu costumo dizer que quem fala em déficit da Previdência nunca leu o artigo 195 da Constituição. A Previdência está inserida na Seguridade Social junto com a assistência e saúde. Isso está no artigo 194 da Constituição. No artigo 195, os constituintes entenderam que isso é tão importante porque é a segurança para as pessoas. Sim. É a segurança à saúde pública universal, é a segurança a uma assistência pública universal e a uma previdência. E isso abrange não só a aposentadoria, mas protege a população em todos os eventos de vulnerabilidade. Na doença, na viuvez, na maternidade, no desemprego, na reclusão, na orfandade, na invalidez. Então, o que nós temos em termos de Seguridade Social é importantíssimo. Por isso, o que o Constituinte fez? Estabeleceu um leque de fontes de financiamento. Então, trabalhadores e empregadores contribuem sobre a folha, o INSS. Todas as pessoas contribuem sobre o consumo, com a contribuição chamada COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que está embutida em tudo, todos os bens e serviços que consumimos. Na conta de telefone, na conta de energia elétrica, até o mendigo que recebe uma esmola e vai comprar um lanche, ele está pagando COFINS e ele tem direito à assistência social. Além dessa, as empresas pagam sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro líquido. Tem mais um leque de contribuições, por exemplo. Vocês já fizeram jogo de loteria? Sim. Já? Já. Quando faz joguinho de loteria, um pedacinho daquele valor vai para a Seguridade Social. Nas importações, uma parte vai para a Seguridade Social. Quando o produtor rural vende a sua produção, uma parte vai para a Seguridade Social. Além desse conjunto de contribuições, mas lá isso no artigo, dá muito dinheiro, não dá? Dá muito dinheiro. Por isso é que, durante anos, até 2015, desde a Constituição, até 2015, inclusive, sobraram dezenas de bilhões de reais na Seguridade Social, que foram desviados por meio da chamada DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Por que desvinculação? Porque as contribuições sociais são vinculadas pela Constituição. O que se arrecada em contribuição só pode ser gasto naquela finalidade para a qual aquela contribuição foi criada. Então, desde a Constituição até 2015, sobraram todo ano. Teve ano que sobrou mais de 80 bilhões. Teve ano 80, 70, 60. Todos os anos sobraram dezenas de bilhões de reais do conjunto de contribuições. E nem precisou do governo pagar a parte dele, porque na Constituição, lá no artigo 195, fala que a Seguridade Social, que é Previdência, Assistência e Saúde, será financiada pelo orçamento público e, tem esse vocábulo e, por esse conjunto de contribuições. Só que até 2015, nem precisou do governo pagar a parte dele, porque as contribuições financiavam tudo e ainda sobrava. E esse dinheiro era desviado por meio da DRU, que antes era 20%, depois passou para 30%, principalmente para pagar juro da dívida e cumprir a meta de superávit primário. Aí, o que acontece? Em 2015,
diante da crise fabricada por essa política monetária que a gente vinha falando, as contribuições sociais já não foram mais suficientes. Aliás, não, em 2015 ainda sobraram 13 bilhões. Caiu muito, mas ainda sobrou. Em 2016, precisou do governo contribuir com a parte dele. Eu pergunto a vocês, isso pode ser chamado de déficit? Pois se a contribuição do governo também é obrigatória, está lá prevista na Constituição, na Dinamarca, na Noruega, que são os países campeões em direitos humanos, essa parte do governo chega a 75%. E ninguém chama isso de déficit. A questão final, então, para a gente entender, é que para a auditoria cidadã, né, é rejeitar a PEC, né? Com certeza, porque o que está por trás dessa PEC está nessa frase do ministro Guedes que você leu. O que está por trás dessa PEC é cortar 1 trilhão em benefícios para ter dinheiro para pagar a transição, parte da transição, para o sistema de capitalização. E o que é capitalização? Nem pode ser chamado de previdência. Essa capitalização que está na PEC é uma capitalização que não terá participação do governo, privada, não terá participação das empresas. Privada. Cada pessoa terá sua continha individual. Para quem optar, vai ser obrigado a contribuir todo mês. E os bancos, os fundos, vão receber essa contribuição, vão cobrar taxas de administração altíssimas sobre o volume das contribuições e não terão responsabilidade alguma de pagar qualquer benefício futuro, que vai depender do mercado. E pode ser zero. Pode ser uma conta para pagar, porque tem que manter a estabilidade do fundo. Sim. Então, por que eu falo que não pode ser chamado de previdência? Previdência é sinônimo de segurança. Se você olhar no dicionário, previdência é igual segurança. Qual é a segurança de você colocar a sua aposentadoria numa aplicação de risco? Professora, só para a gente finalizando, a senhora tem conversado com as pessoas do governo, tem explicado isso aqui? Qual a reação do Paulo Guedes ou ele não conversa com a senhora? Não, a gente não tem acesso a ele. E lá na Comissão de Constituição e Justiça, várias perguntas que estão nesse folheto da Auditoria Cidadã, eu queria até pedir para mostrar aí para os nossos ouvintes, né? Telespectadores. Né? Esse folheto está disponível na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Vários deputados fizeram essas perguntas para ele. Ele tem outro pensamento, né? Ele é banqueiro, o que ele quer implantar aqui é o que foi implantado no Chile, que inclusive o Banco BTG Pactual é um dos fundos que atua no Chile. O que aconteceu no Chile depois de 30 anos? O Chile foi o primeiro país, entre 30, a empregar esse tipo de capitalização, que está dando errado, 18 já desistiram, e dos 12 que ainda estão, vários estão entrando em colapso. Mas o caso do Chile é emblemático. Depois de 30 anos, mais de 90% dos aposentados chilenos recebem menos de meio salário mínimo. Nós tivemos a presença de um especialista em Previdência chilena no lançamento da Frente Parlamentar da Previdência, e ele deu um depoimento dramático. Diz que os chilenos têm que escolher entre arrumar um quarto para dormir, comer ou comprar remédio. Não dá para fazer as três coisas. De tal maneira que o Chile hoje é campeão de idosos indigentes, de idosos julgados nas ruas, e campeão de suicídio de idosos. Então, nós não queremos isso aqui no Brasil. Nós temos feito muita mobilização social, muita divulgação, porque a pressa dos bancos em aprovar essa reforma sem debate é para impedir que as pessoas entendam o risco que nós estamos correndo. Tá certo. Professora Maria Lúcia Fattorelli, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. O espaço sempre vai estar aberto. O pessoal do governo aí, o pessoal que vem aqui, se contraponha, prove essas coisas aí
que são... E vamos lá, vamos ver se precisa realmente fazer a reforma, vamos fazer a reforma, se não precisar, se tiver outros caminhos que evitem sofrimento para o povo, melhor ainda. Porque o povo somos nós também pagamos por essa conta. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E volte sempre. Muito grata. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia e até um próximo Direto de Brasília.